Bom dia! Que delícia estar aqui, estar em casa, Sidney, Kátia, essa é casa para mim. Toda a equipe da IBMA, toda a gente que eu passo e que eu sorri. Eu ganho muitos sorrisos que eu fico assim, acho que eu te conheço, não sei se eu te conheço. Então eu vou sorrir de volta. Se a gente não se conheceu, você vem e se apresenta. Mas eu estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz de poder compartilhar não só algo que eu estudo sobre, mas do que eu vivo. E quem anda perto de mim sabe que o assunto que me foi proposto é um assunto da minha vida. Interessante compartilhar com algumas pessoas e todo mundo fala, obediência. Se eu posso resumir alguma coisa aqui, a minha vida é sobre obediência. E como vários falaram, isso já foi costurado. As outras pessoas que compartilharam aqui foram grudando e eu vejo um lindo bordado do Senhor sendo feito com cada palavra. Eu agradeço vocês por estarem aqui, estarem dispostos a ouvir, mas de verdade, apesar de falar muito, eu espero que você ouça a voz do Senhor. Eu vou compartilhar da palavra do Senhor e eu quero ler com vocês o texto que está em Hebreus 11, versículo 8. Porque nós vamos sim falar de fé e nós vamos falar de Abraão. Nós vamos falar desse homem que nos dirige a ver a Cristo. Então, de tudo que a gente falar, você precisa ouvir a Cristo. E a gente vai terminar com ele. Mas vamos começar lendo Hebreus 11, 8, que diz assim: pela fé, Abraão, quando obedeceu... pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e partiu para um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. A gente vai falar de obediência, que é um caminho, e eu coloquei como caminho da obediência. Eu vou ter oportunidade de falar mais algumas vezes nessa Target, então, se você perceber, vai ser uma continuação, porque não tem como não continuar a história. Mas a gente vai começar a falar sobre obediência numa cultura que valoriza controle. Uma cultura onde a gente precisa saber onde a gente está indo, precisa saber quanto vai custar, precisa saber quanto tempo vai levar as coisas e quais serão os resultados. Mas Deus frequentemente trabalha de outra forma. Ele revela o próximo passo antes de revelar o destino. Eu aprendi com Zé Machado uma frase o ano passado, ele me deu aula no seminário, e uma frase ficou no meu coração. Qual é o lugar da sua obediência? Qual é o lugar da sua obediência? Essa pergunta convida a gente a parar e pensar onde tem habitado a sua obediência. Talvez, quando a gente pensa em obediência, e eu ouço muito essa frase, você é muito corajosa. Nossa, mas vocês são corajosos de obedecer. E eu falo, corajoso é quem desobedece. Porque obediência não é algo que a gente faz porque a gente só acha que dá conta. A desobediência vem de não conhecer ou não confiar em quem deu a direção. A pergunta não é você tem coragem de obedecer. A pergunta é você conhece e confia quem está falando com você? Quando a gente fala sobre esse chamado da obediência de Abraão, a gente vai ter que entender que a obediência, o chamado à obediência, a uma direção de Deus acontece desde o Gênesis. Adão e Eva são chamados à obediência. Gênesis 1, 28 diz assim, Deus os abençoou e lhes sede fé, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre peixes e aves do mar. Desde a criação do mundo, houve um chamado à obediência. Se a gente andar pelas Escrituras, nós vamos ver uma e outra vez homens e mulheres sendo chamados à obediência. Adão e Eva, Moisés, Abraão, Neemias, Jeremias, os discípulos. Todos eles encontramos duas coisas que marcam. Todos eles ouviram a Deus e todos eles confiaram em quem falava com eles. Muito mais do que coragem, é necessária confiança
para obedecer. E a história de Abraão, o caminho de Abraão vai nos levar nesse lugar. O Senhor disse a Abraão em Gênesis 12, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. A gente acha bonito falar, a gente acha confortável ler esse texto e dar para alguém, mas você já parou para pensar para viver? Eu já. Eu não só parei para pensar para viver, mas como eu fui. Eu já mudei 2 vezes de continente sem conhecer os lugares para onde eu estava indo. Eu já fechei 2 vezes a minha casa, entreguei as minhas coisas, sem saber, sem conhecer o lugar onde eu estava indo morar. Por quê? Vocês são corajosos? Não. A gente não é doido para não obedecer. Abraão é convidado para o Senhor e Deus conversa com Abraão. Dá uma direção, sai. Estratégia, fica longe de todo mundo. Olha que coisa doida. Porque a gente fala assim, não, eu tenho que ficar no lugar onde eu estou confortável. Esse é o meu ninho, esse é o lugar onde eu me sinto bem. Fica aqui, aqui tá bom. Mas o chamado do Senhor é sai, vai para longe do lugar onde você está confortável. E para onde? Eu já te falo. Como assim, Deus? Eu preciso me organizar. E Deus fala, vai. Fora do teu lugar do conforto. E para onde? Eu vou te contar depois. Já recebeu uma direção? Vai, para onde? Não sei. Até no Uber a gente tem que pôr o endereço que a gente está indo. É qual pega o Uber e vai. Vai para onde? Não sei, eu vou te contar. Essa direção, essa é a conversa que Deus tem com Abraão. Mas essa conversa a gente precisa entender que parte de Deus. Não parte de Abraão. Não é Abraão que fica, Deus me dá uma direção, Deus me dá uma direção. E às vezes a gente está desesperado pedindo direção para Deus, Ele já deu. Porque quem começa a conversa da obediência é o próprio Deus. E conversa o lugar da obediência, no lugar onde o Diego falou agora há pouco, no lugar da idolatria. Abraão estava num lugar ruim. Abraão não estava vivendo o melhor dos tempos em relação à relação. Ele não tinha relação com Deus. E Deus inicia essa conversa. Abraão não estava procurando a Deus. Deus foi ao encontro dele numa cultura idólatra. Foi por graça que Deus o escolheu. Eu e você que temos sido chamados aqui. Essa é uma conferência com a maioria de líderes. Você já foi chamado. Você já disse sim. Inclusive você tirou 4 dias da sua agenda para parar e ouvir gente. Ouvir gente que está em diferentes tempos da jornada. Então Deus já te chamou. E Ele não te chamou porque você ficou, ei Deus, eu estou aqui, eu estou aqui. Sabe lá na Vida Church, que é onde eu tenho o privilégio de servir e me entregar lá toda para Jesus. A gente tem uma forma que toda vez que alguém começa a falar, eu quero fazer, a gente fala assim, vamos ver. Mas aquele que fala assim, não estou pronto, a gente falou, bingo. É isso. Por quê? Porque quem acha que tem muita ferramenta vai fazer no próprio braço. E toda vez que a gente faz baseado nas nossas ferramentas, pesa, cansa. Quem aqui já se cansou? Que líder aqui já começou a achar, mas eu sei fazer isso. E o pior é que a gente vai ficando mais panela velha, como disse a nossa querida Ângela. E a gente vai confiando na nossa habilidade de fazer comida boa. E a gente começa a esquecer que a obediência não partiu de nós, mas partiu do próprio Deus nos chamando para fazer. Vai porque eu estou te chamando, mas cadê, como que é? Ele deu e Ele vai dar as ferramentas e a direção no tempo certo. Obediência não é uma tentativa de ganhar mérito e ganhar ponto com Deus. Obediência é a resposta daqueles que já foram alcançados pelo amor de Deus. É impossível receber o amor de Deus e não querer transbordar aonde você foi e levar outros para te conhecer. Isso é uma coisa básica do marketing. Você conhece e você faz promoção, sim ou não? Eu adoro café. Tomo café que é uma beleza. Trago café de onde eu puder. Lá em Uberlândia também tem café bom. Estou indo para lá daqui umas 2 semanas. Quase lá. Pensa num lugar que é bom. Eu faço propaganda de Uberlândia para onde eu vou. Tem mais gente de Uberlândia aí. Por quê? Porque onde você vive uma grande experiência. Você precisa contar para os outros que aquele lugar é verdadeiro.
A obediência ao Senhor não parte de uma tentativa de convencer. Eu não falo bem de um lugar para tentar chegar lá. Eu falo bem porque eu já vivi. O amor de Deus que eu recebi é o amor de Deus que eu compartilho. Obediência não é nada mais e nada menos do que ouvir do Senhor e contar para os outros quem Ele é. A gente fica achando que tem mágica, que tem uma forma de fazer. Qual que é o segredo da obediência? O segredo para obedecer é ouvir e confiar. Ouvir e confiar. Ouvir e confiar. Deuteronômio 6. Estou falando que Deus costurou tudo aqui. Ouça Israel. Ouça Israel. O que você tem ouvido do Senhor? Eu falo isso com muito temor de Deus no meu coração, porque muitos de nós estamos querendo obedecer a partir das quantidades de lugares e cursos que você faz. Você não precisa de curso para obedecer, você precisa ouvir o Senhor teu Deus falando: ei, me ame primeiro. A obediência não vem dos livros que a gente lê, as obediências vêm do nosso tempo com o Senhor, onde ninguém vê. Porque primeiro eu escuto ao Senhor. Quando eu ouço a voz dEle, eu começo a confiar no Deus que eu me relaciono. Ouça Israel. O Senhor nosso Deus é um Senhor só. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Eu falo esse versículo para os meus filhos desde que eles nasceram. E o meu filho está aqui hoje. Um deles. Ele disse que ele ia escorrer na cadeira se eu falasse mais dele, então eu já falei, acabou. Ouça, o Senhor seu Deus é um. Ame o Senhor de todo o seu coração. Ouvir a Deus é uma escolha. Confiar em quem fala é uma decisão. Quem não aprende a ouvir, nunca aprenderá a obedecer. Se eu não ouço o Senhor, eu não tenho condições de obedecê-lo. Ouça, confie e obedeça. Obediência não exige coragem. Obediência exige conhecimento de quem está falando. Quais são as vozes que você tem ouvido? Qual é o lugar da sua obediência? Você tem ouvido a cultura, você tem ouvido as pessoas que você tem à volta. E é óbvio que o Senhor vai falar com a gente, com a comunidade. É óbvio que primeiro eu recebo do Senhor, mas eu vou ter pessoas. E às vezes a gente vai ouvir o que a gente não quer ouvir, né, Sidney? Faz uns meses, não, uma semana, uns meses. Nós precisávamos tomar uma decisão muito importante no nosso ministério. Antônio veio para São Paulo, sentou com o Sidney e com a Kátia. E daqui a pouco eu recebo um FaceTime. Lá em Luxemburgo, onde eu estava naquela hora. E a mensagem era: é hora de obedecer. Eu falei: eu não quero. A Kátia falou: eu sei, mas vale a pena obedecer. Eu não obedeci porque eu ouvi o Sidney e a Kátia. Eu obedeci porque eu ouvi a voz do Senhor, confirmada por pessoas que caminham e conhecem a gente. Mas eu não posso primeiro querer ouvir as pessoas antes de ouvir a voz do Senhor. A gente não precisa de intermediários para ouvir a voz de Deus. A gente já tem a palavra dele, explícita, clara. Essa é a voz do Senhor para você. Todas as promessas estão escritas nesse livro. Não se desvie dela. Esse é o lugar, igreja. Não é a partir da voz de outros que você vai ouvir a voz do Senhor, porque ela vai vir sempre suja. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. A obediência exige confiança sem mapa. Vai. Porque quando a gente tem um plano, a gente não precisa confiar. A gente só faz o que a gente quer. Concorda? Abraão recebe uma direção. Vai. Uma ordem. Vai.
Para onde? Não te contei ainda. Obedece. Deus entregou uma promessa, vai para a terra que eu lhe mostrarei. Não tinha coordenadas, não tinha cronograma, só tinha uma palavra, vai. Obedecer não é confiar nos planos. Obedecer é confiar naquele que fez a promessa. Agora eu vou te contar uma coisa. Muitas vezes nós não teremos a resposta para as pessoas que vão acompanhar o nosso movimento de obediência. Muitas vezes Deus vai falar coisas para a gente e nós vamos ter que encarar no braço, no peito e falar, eu não sei te dizer. E é difícil. Quantas vezes as pessoas falavam, mas vocês vão fazer isso e como? E eu falava, não sei. E tal, mas eu não sei. Deus não me falou ainda, só falou que eu tenho que ir. Mas quando? Eu não sei. E muita gente não vai entrar no barco com você. E eu queria dizer para você, líder, pastor, plantador de igreja, gente que está começando, que o Senhor te deu uma direção, aceite o não sei. Porque Deus não tem que dar satisfação. Você tem que saber quem te mandou. E tem coisas que a gente não vai saber. E vou te contar outra coisa, você vai ser julgado no meio do caminho. Suas motivações serão questionadas. O seu relacionamento com Deus vai ser posto em xeque. Alguém vai olhar e falar assim, será que Deus falou? Mas quando nós ouvimos a voz do Senhor, a gente tem certeza. Deus falou? Para onde? Não sei. Já ouviu essa história, Sidney? Já ouviu? Por quê? Porque não é sobre para onde eu vou. E nem pela promessa que eu vou ganhar. Mas é a voz que eu conheço e confio, que tem planos perfeitos para a glória dEle. Eu não obedeço pelos motivos e pelos benefícios que eu vou ter em conquistar a promessa. Eu obedeço porque eu sei a voz do Senhor. E Ele me chamou a fazer parte dos planos dEle. E ainda que eu me desgaste, me deixe gastar nesse caminho, a glória é dEle. Então não olhe só para a obediência, olhando para a promessa. A promessa me anima, a promessa me faz ter fôlego. A promessa me ajuda a falar, eu vou continuar fazendo. Senhor, o Senhor tem planos altos, mas eu não vou como um ratinho. Olha a promessa, olha a promessa. Eu faço porque eu conheço o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A obediência não elimina as dúvidas. Vai ter dia ruim. Vai ter dia difícil. Vai ter dia que você vai falar, como é que isso aconteceu? Gênesis 15 diz assim, mas Abraão perguntou ao Senhor Deus, como saberei que eu vou possuir essa terra? Como que garantia o Senhor me dá? Até a Sara dá risada. Quando ele fala que ela vai ter um bebê, ela fala, bonitinho, né? Deus fala assim para um casal, vai, começa uma igreja, a gente começa, 2018. Aí fala assim, mas vai com quem? Com quem estiver junto. E o Senhor vai mandar, e o Senhor começa a mandar. Aí quando é 2024, ele fala assim, agora vocês vão para onde? Para a Europa, que lugar? Não sei, você só vai, você só avisa que você vai. Mas para onde, igreja? Não sei, calma. Deus vai mostrar. E Deus mostra. E assim, mas quem tem lá? Ninguém ainda. Calma, Deus vai falar. E Deus vai fazer, mas só lá não, tem outros lugares também. Mas tem a ver com a igreja? Não, tem a ver com Cristo. Mas as motivações vão ser questionadas? Vão. Mas vai ser difícil? Vai. Mas sabe o que vale? Saber que eu estou obedecendo a quem me chamou. E Ele não me garante, Ele garante o plano dEle. Deus não te chamou para fazer parte do plano dEle para te garantir. Ele te chamou para fazer parte do plano dEle, que é a obra dEle, e garante o plano dEle. Você está querendo fazer e responder o chamado para garantir o seu quadrado, ou você está querendo garantir que o evangelho seja vivido aonde Ele mandar? Como está o teu relacionamento com quem fala com você? É a relação com Deus que nos mantém firmes quando a dúvida vem. Existem críticas no caminho da obediência. Você não é perfeito, ainda bem. Porque se você for perfeito no lugar da obediência,
Jesus não vai ser visto. E você não é perfeito. Queria te dizer, sinto muito. Nem o seu plano melhor, nem toda a sua estratégia. Ela não se compara ao que o Senhor pode fazer. Mas Deus reafirma a sua promessa com Abraão. Quando em Gênesis 17, o texto fala assim: quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja irrepreensível. Firmarei a minha aliança entre mim e você, e o multiplicarei muito grandemente. Deus reafirma a sua promessa, mas o objetivo não é dar informação para Abraão. O objetivo é fortalecer a aliança entre Deus e ele. Obediência nasce do relacionamento. Quanto mais conhecemos a Deus, mais confiamos. Quanto mais confiamos, mais obedecemos. É difícil obedecer, confia mais. Aí você começa a confiar e você começa a obedecer. E obediência gera mais confiança. Porque Deus manda você fazer e você faz. E daqui a pouco Ele faz. E aí você fala assim, Ele fez de novo, então Ele vai fazer de novo. E eu vou mais um pouquinho. E aí no dia do medo eu falo, mas o Senhor que disse, o Senhor que chamou, é capaz de fazer. E eu vou mais um pouquinho. E a gente acha que a direção que Ele deu uma vez é a que eu vou continuar andando reto. Ele fala, agora vai para a direita. Agora vai para a esquerda, agora vai para um lado, e você continua obedecendo, não pelos benefícios que você pode ganhar, mas por confiar que aquele que te chamou é fiel para sustentar no caminho da obediência. E a espera faz parte do caminho. Abraão demorou 25 anos esperando. 25 anos. O caráter dele ainda não estava pronto. A maturidade ainda não estava pronta. E no meio do caminho aparece uma Sodoma e Gomorra. Peraí, mas e agora? Eu estou obedecendo, agora eu tenho que... Obedecendo já, eu tenho que resolver esse nível de problema. Tem nada a ver comigo. É difícil demais. No caminho da obediência existem desafios gigantes. Mas é na obediência que a gente cresce. A espera não é desperdício, faz parte da obediência. Nessa obediência as relações são forjadas. E a gente chega no ponto principal, que é Gênesis 22. Meu Deus. O anjo do Senhor chamou Abraão do céu pela segunda vez, dizendo: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito isso e não ter retido seu filho, seu único filho, eu abençoarei e multiplicarei grandemente a sua descendência, como as estrelas do céu, como a areia na praia do mar. A sua descendência possuirá a porta dos inimigos, e por meio das suas descendências serão abençoadas todas as nações da terra, porque você me obedeceu. O momento em que tudo foi aprendido no caminho é posto à prova de uma vez. É o pai que entrega o filho. É a provisão no lugar do sofrimento. É a promessa que continua firme. Todos serão abençoados, porque você obedeceu. Você sabia que a sua obediência gera uma bênção para outros? Eu acho que só vocês acreditaram nisso. A sua obediência gera uma bênção para outros. Nós queremos ver uma nação transformada. A gente quer ver um mundo transformado. A gente quer ver pessoas gerando e conhecendo a Cristo. Mas é a minha obediência que vai trazer bênção para quem está do meu lado. Deus não está esperando que alguém se posicione. Deus está esperando que você se posicione. Eu não consigo imaginar o sofrimento de Abraão subindo com seu filho para entregar. Mas ele era sombra, porque o próprio Deus fez isso. O que Abraão tentou, Deus falou, eu faço, eu completo. E o Cristo é entregue completamente. Abraão é o esboço, Jesus é a obra completa. Tudo que a gente viu em Abraão, o chamado sem mapa, a confiança sem garantia, a obediência no processo, a espera, a prova, Jesus viveu.
Abraão detinha a promessa. Jesus é o cumprimento da promessa. Abraão foi chamado para a graça. Jesus deixou o céu para a graça, para alcançar a gente. Abraão partiu sem saber para onde ir. E Jesus disse: não como eu quero, mas como tu queres. Qual é o lugar da sua obediência? Obediência requer entrega inteira. Obediência requer matar o eu. Obediência demanda tomar a tua cruz e seguir. Nós não obedecemos tentando ser Abraão. Nós obedecemos porque Cristo já obedeceu no nosso lugar. E porque nós somos em Cristo herdeiros dessa promessa. A obediência cristã não é a prestação de contas, mas é a resposta ao amor de quem já obedeceu por nós. Quando a gente olha para Abraão, a gente vê um caminho. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê onde a gente precisa chegar. Abraão não é o meu modelo. Eu não preciso ser como Abraão. Eu não preciso ser igual nenhum outro personagem. Eu preciso ser como Cristo. E eu não faço nada para tentar ganhar mérito e aí ganhar a promessa. E então, se eu ficar atrás da promessa, a promessa vai ser o meu ídolo. Então a minha família toma o lugar errado. O meu trabalho toma o lugar errado. Sabe o que? O meu ministério entra no lugar errado. O Senhor não te chamou para obedecer, para ganhar a promessa. Ele te chamou porque você já ganhou o Cristo, que é naquele onde nós temos todas as promessas cumpridas. O caminho da obediência é profundo, mas ele pode ter leveza. E eu queria terminar dizendo que em todos os meus 22 anos, eu estava grávida do Alberto quando nós começamos o ministério. Eu tinha 22 anos, na Assembleia de Deus, inclusive adorei, porque os hinos da harpa aqui cantados. Eu não encaixava, eu não cabia naquela caixinha, eu era jovem demais. Mas em todos esses anos foram anos de obediência. Obedece, obedece, obedece. Só que muitos tempos de obediência para mim foram custosos. Porque apesar de obedecer, eu obedecia reclamando. Apesar de obedecer, eu obedecia rígida. Não, eu quero, tem que fazer o quê, né? Já que eu não tenho opção. Já que não tem outro jeito, já que eu tenho temor demais a Deus para não obedecer. Mas nos últimos meses o Senhor tem me ensinado que existe leveza no caminho com Cristo da obediência. Há 1 ano e meio atrás nós saímos de Orlando, onde está a nossa igreja, para ir para Luxemburgo, um lugar que eu não conhecia, para plantar uma igreja lá. Porque o Senhor tinha dito que era para começar. Nós fomos, obedecemos. E nós vimos Deus trazer cada uma das pessoas. Foi Cristo. E Deus está fazendo e continua fazendo. Mas no começo do ano, o Senhor falou: agora é tempo de voltar. E de volta a Orlando. Vocês já fizeram a primeira parte. A obediência não é um caminho reto, agora você tem a próxima fase. E eu falei: Senhor, eu não quero. Eu não quero sair daqui. Porque Luxemburgo me ensinou a ter um lugar em Cristo que muitas atividades da igreja local tinham me tirado. E se você é pastor, você sabe do que eu estou falando. A gente aprende a fazer muito para Jesus. Mas muitas vezes não tem tempo de ficar com Ele. E o Senhor me disse: agora você vai, de novo, em obediência, para fazer o que eu te chamei. E não tem nada a ver com você. Só que agora você pode dançar no meio do caminho. Você não precisa ser rígida. Se permita ser levada pelas mãos do próprio Cristo. Vale a pena. Uma das últimas músicas que a gente cantou na primeira parte dizia assim: eu não desisto, não vou parar,
em suas promessas eu vou confiar. Falarei às montanhas que se movam, enfim, pois o meu Deus é grande, é forte, é justo e é fiel a mim. Deus te abençoe.